Hoje é 8 de novembro de 2003 e eu gostaria de lhe perguntar, o senhor teve uma trajetória em escola pública, em escola privada? Como foi a sua trajetória escolar e universitária? A minha trajetória escolar foi realmente única e exclusivamente escola pública. Tanto no primário, fundamental, o curso técnico de eletrotécnica, como o curso superior de licenciatura, foram todos em escola pública. Perfeito. O senhor entrou na Escola Técnica de Goiânia, ETG, em que ano? Em 1957. O senhor era estudante do curso técnico ou do ginásio industrial? Ginásio industrial. Era chamado de escola de artífice em máquinas e instalações elétricas. Era o nome do curso. Exatamente. Como é que era a estruturação do curso no ginásio industrial? O estudante já entrava e já ia diretamente para os laboratórios deste curso ou ele passava por outras áreas? Não. Na época, a gente passava por uma espécie de treinamento ou escolha, a escolha da profissão. Era 15 dias em cada oficina. Então, 4 meses, né, o primeiro semestre, então, como tinha lá 8 cursos, então era 15 dias cada oficina. Então, ali, a gente poderia conhecer todas as oficinas e escolher aquela que a gente tivesse mais adaptação. E aí o senhor escolhe? Aí eu escolhi. É claro que eu acabei ficando na oficina de marcenaria, mas posteriormente me transferi para o curso de instalações elétricas. E foi realmente uma preparação muito importante, porque a gente conheceu pelo menos alguma coisa de cada profissão. A gente escolhia através de prática mesmo, exercendo funções, digamos assim, de aprendiz mesmo em cada uma delas, até a gente escolher aquela que a gente mais tinha preferência. Como é que era organizado o currículo do ginásio industrial? Existiam disciplinas do núcleo comum, das áreas técnicas? Como é que era a vida dos estudantes nos laboratórios? O senhor tem lembrança quanto a isso? Tem. A prática, né, nessa época, a gente tinha a parte da manhã, e a gente chamava de ensino de conhecimentos gerais, que era matemática, física, química, biologia, né, português. Então, e na parte da tarde é que era reservado as oficinas. Aí, para quem escolheu a sua oficina definitiva, a gente ficava até 5 horas da tarde só nas oficinas, só no laboratório mesmo. Era uma escola em tempo integral? Era escola de tempo integral. Começava às 7 horas da manhã e ia até às 5h30, 5h30 da tarde. A instituição tinha estudantes vindos do interior, que ficavam em alojamentos, não é? E existiam os estudantes que moravam na própria cidade. O senhor era estudante que morava na cidade ou morava nas instalações da escola? Olha, eu, na verdade, eu vim do interior, do estado de Goiás. E acabei entrando na escola, mas não fui interno. Eu era semi-interno. Então eu passava todo dia e à noite eu ia para a casa onde eu morava, né, residia para dormir, que era a casa de família. Então quem tinha família quase não tinha direito de ter o internato. Então eu, como tinha família, eu preferia não ficar no internato. O senhor, como na expressão do senhor, um semi-internato, não é? O senhor fazia refeições na própria... Fazia. Eu fazia de manhã, era o café, o almoço vinha, à tarde tinha novamente o café, agora era só. A minha refeição noturna, o jantar já era fora da escola. Ah, perfeito.
Os professores que davam, digamos assim, ministravam as disciplinas de formação geral, eles eram graduados ou não eram graduados? E os professores da área técnica eram graduados, não eram graduados? Como é que era essa situação? O senhor tem lembrança quanto a isso? Tenho. A parte geral, que era a parte de manhã, pelo menos que eu conheço, então eram todos graduados e concursados. Haja visto que o meu professor de instalações elétricas, que era a parte já técnica, eu me lembro que para ele entrar como professor, ele teve que ir no Rio de Janeiro fazer um concurso, lá, prestar uma prova no Rio de Janeiro, para poder ter direito de ministrar aula de instalações elétricas nessa escola. Porque ele não tinha graduação. Não tinha. Agora, não tinha graduação. Ele era um professor que já era eletrotécnico e ele teve que prestar uma prova de competência, que não foi em Goiânia, já foi no Rio de Janeiro. Na época eu conheci até o examinador dele no Rio de Janeiro. E os professores de conhecimento geral, tinha alguns advogados, inclusive tinha um advogado que era professor de ciências, mas de uma forma geral, os professores que ministravam aula na minha época eram praticamente os melhores professores de Goiânia ou do estado, mesmo porque já era uma escola federal, então ela tinha possibilidade de adquirir os melhores professores que tinha na época. E a escola acabou ganhando, bem como os próprios alunos, né, que eram os principais beneficiários, né, no caso. Na época tivemos grandes professores, como, por exemplo, eu posso citar um nome, o professor José Lopes Rodrigues, professor de português. Foi considerado, na época, o melhor professor que tinha no estado de Goiás. E a gente, como todos os colegas meus, vimos naquilo um benefício muito grande. Aprender a falar, porque a gente vindo do interior, a gente chegou aqui e não sabia nem falar. Então, o professor de português eram dois professores, que eles tinham uma preocupação muito grande de, primeiro de tudo, aprender a sua própria língua, que as demais disciplinas, naturalmente, a gente teria condição de interpretação de texto e tudo, era a partir do conhecimento da língua. Depois veio matemática, física, química, que eram grandes professores. Mesmo quando não eram formados na área da disciplina, exatamente, ainda assim sim, eram bons mesmo quando não tinha formação específica, que era uma graduação para tal, a gente já sentiu que a gente estava bem assistido, bem atendido com relação à qualidade de professores que a gente teve na época. Posteriormente, o ginásio industrial, o senhor vai também cursar um curso técnico dentro da instituição, não é? Sim. Terminar. Hein? Qual foi o curso? Eletrotécnica. Naquele período, só existia um curso de técnico. Era um curso de agrimensura, que não era ministrado pela escola. A escola cedia uma sala para eles, algumas salas, para um grupo ministrar o curso de agrimensura. O segundo curso já foi o nosso. Eu sou da primeira turma de eletrotécnica. Então, a nossa turma foi praticamente a fundadora do curso. De eletrotécnica. Ministrado pela Escola Técnica de Goiânia, ainda. Então, esse curso foi começado em 1963, e nós, pelo menos, era 3 anos, nós terminamos o curso em 65, foi concluída a primeira turma de eletrotécnica. Perfeito. Os professores do curso de eletrotécnica eram professores já formados na universidade? Porque o senhor chamou a atenção para o fato de que no ginásio industrial a maior parte dos professores não eram ainda graduados. Exatamente. E agora, nos cursos técnicos, os professores da área técnica eram formados ou permaneciam ainda como professores de nível técnico, médio ou profissionais habilitados aí no mercado? Não. Para o curso você fala sobre o curso de licenciatura já. Não, eletrotécnica. Eletrotécnica. Sim. Nós tivemos professores formados, né?
inclusive engenheiro eletricista, e alguns professores, mesmo na área técnica, não tinham formação graduada, não tinha. Eles eram professores que tinham curso de eletrotécnica, mas tinha condições profissionais, inclusive trabalhada fora até da escola, mas eram professores que realmente considerados de suma competência, no qual o curso nós participamos, que é o curso de eletrotécnica, nós tivemos uma turma completamente bem formados dentro da área, por conta desses professores com competência suficiente para ministrar os cursos. Tanto no ensino do ginásio industrial quanto no ensino do curso técnico de eletrotécnica, havia muitos materiais didáticos que os professores produzissem, ou os materiais didáticos eram basicamente livros adquiridos? O senhor tem lembrança quanto a esse aspecto? Tenho sim. Os programas, o conteúdo, os conteúdos programáticos, eles chamavam, eram criados dentro da própria escola. É claro que o MEC sempre recomendou alguma, digamos assim, alguma competência. Por exemplo, o curso de eletrotécnica, ele teria a competência mínima necessária para o exercício da profissão. Então, esses programas eram criados dentro da própria escola, mais adaptado à região, era adaptado à nossa região, Goiânia e o entorno, que exigia, digamos assim, o tipo de profissional que tinha que ser formado no fim. Então, essa programação era criada dentro da própria escola. Podemos dizer que o curso, de certo modo, tinha um programa nacional básico, mas havia uma flexibilidade para adaptar a oferta do curso no contexto regional, regional. Então, realmente aconteceu isso aí. Mesmo porque eu, por exemplo, como aluno, já trabalhava numa indústria, outros colegas meus trabalhavam em empresas de engenharia também, dentro quase do mesmo ramo, e a gente acabou tendo uma formação, tanto teórica como profissional, muito proveitosa, dado essa ligação com o campo profissional, o campo de trabalho fora da escola. O ginásio industrial, o senhor começa em 57? 57. E termina em 61. 61. O curso técnico em eletrotécnica, o senhor começa em que ano? 1963 e termina em 65. 65. 3 anos. Quando o senhor termina o curso, o senhor vai para a iniciativa privada? Sim. Quando eu terminei o curso de instalações, de macro instalações elétricas, eu fui imediatamente para uma empresa da iniciativa privada, onde eu exerci todos os conhecimentos que eu aprendi na escola técnica, ao ingressar nessa empresa, né, de fabricação, inclusive fabricação de transformadores de baixa e alta tensão. O senhor lembra o nome dessa empresa? Chama Produtos Eletros Goianiense Limitada. Chamava PEG. Tá. O senhor trabalhou de quando a quando nessa empresa? Essa empresa, eu fiquei trabalhando nela ininterruptamente de 1961 até 1978. Portanto, o senhor trabalhou mesmo anteriormente à conclusão do curso de ginásio industrial. Quer dizer, o senhor já começou? Não. Eu entrei nela depois que eu terminei o curso do ginásio. Porque eu trabalhava o dia todo aqui, não tinha como trabalhar fora. Então, ao terminar, aliás, eu posso considerar até 61, porque é o seguinte, eu comecei em dezembro de 61, terminei em novembro, e em dezembro eu já estava trabalhando já nessa empresa. Desde dezembro de 61. Ao final do curso do ginásio industrial, o senhor entra Exatamente. Durante o período em que o senhor cursa o curso de eletrotécnico, o senhor já permanece trabalhando? Permaneci trabalhando até 78. Perfeito. E quando que o senhor... porque depois o senhor retorna à instituição como professor, exatamente, né? Exatamente. Qual foi o primeiro contato do senhor como professor dentro da instituição? Em que ano?
Olha, em 68, eu entrei para ministrar aula no curso de instalações elétricas e enrolamento de motores. Então, eu fiquei praticamente de 68 até 70 com esse trabalho. É um trabalho de formação de profissionais, digamos assim, de utilização direta da sua profissão, tanto nas instalações como na parte de manutenção de motores e geradores. Esse contrato já era um contrato permanente? O senhor já estava nos quadros permanentes de instituição ou era um contrato temporário? Não, era um contrato temporário. Tanto que, ministrando aula na escola, a gente era contratado algumas vezes pelo PIPIMOR. Era uma entidade que coordenava a formação de profissionais para ir direto para indústrias e oficinas, mas depois acabei pegando um contrato, também temporário, pela Escola Técnica de Goiânia, e até 70 foi com esses contratos temporários. Contrato do PIPIMOR. Do PIPIMOR. Posteriormente, o senhor vai ser contratado definitivamente, não é? Em que ano? Aí em 71, eu fui contratado para auxiliar do professor de instalações. Chamava de laboratorista. Então, eu passei uma temporada também como contratado temporário, como auxiliar do professor de instalações elétricas do curso de eletrotécnica. E permaneceu por quanto tempo? Eu permaneci por um ano, no máximo 2 anos, porque em 1972 nós já estávamos já na sala de aula, ministrando aula para o curso de eletrotécnica. E aí o senhor permaneceu até? Permaneceu até 94. Até 1994? Até 94. O senhor aposenta? Em 94 nós aposentamos. Deixa eu perguntar ao senhor. Agora há pouco o senhor chamou a atenção para o fato de que havia no programa, na grade curricular do curso de eletrotécnica, havia uma flexibilidade no sentido da adaptação desse curso ao contexto regional, não é? Em que ele era oferecido. Então, em cada estado em que ele era oferecido, havia aquilo que era o básico nacional do curso técnico de eletrotécnica e aquilo que era, digamos assim, flexibilizado para atender as demandas do contexto regional. Exatamente, exatamente. Eu lhe pergunto, o senhor consegue lembrar, consegue recuperar pela memória se houve uma mudança fundamental de quando era o curso, os laboratórios, as características de formação do curso de eletrotécnica, quando ele é implantado, para o período já do início dos anos 1970, quando o senhor volta como professor, o senhor consegue perceber se houve uma mudança fundamental das características, das estruturas laboratoriais que o curso tinha quando ele é criado, no começo dos anos 1960, 63 mais precisamente, né? Para quando o senhor volta como professor efetivo, já no começo dos anos 1970? Tenho sim. Nessa época, a escola não tinha, pelo menos na área de eletrotécnica, não tinha um laboratório de ensaio de máquinas. Não tinha um laboratório de criação de profissionais na área de comando, de controle industrial. Então, foi criado dentro da escola esse laboratório, principalmente o curso de máquinas e instalações elétricas. Você tem ideia de mais ou menos em que período esses laboratórios? Olha, esse laboratório aconteceu por volta de 73, 74. Foi um período em que o estado de Goiás estava crescendo muito na área de eletrificação rural, na área de manutenção elétrica industrial, como motores, geradores, o próprio transformador. Então, essas áreas que foram acontecendo no estado que foi dado a necessidade de adaptar melhor os alunos do curso de eletrotécnica, porque o estado estava exigindo isso aí.
Goiânia e o estado de Goiás. Tanto a iniciativa privada quanto o setor público, porque esse é um período de certo crescimento das Exatamente. empresas estatais. Pois é, porque houve sim, principalmente na eletrificação rural, que para atender, é claro, que a iniciativa privada, que eram as fazendas, chácaras, foram criadas, digamos assim, muitas redes. O setor público é que realmente comandou essa criação de redes elétricas no interior, tanto no interior, tanto mais na zona rural. Foi quando, por exemplo, surgiu a necessidade de aprendizagem de, por exemplo, projeto elétrico em redes e linha de distribuição. Até então, a escola não ministrava aula de projetos, mas com o crescimento do próprio Estado na época, é que a escola entrou, inclusive solicitando, né, do próprio MEC, verba fornecendo equipamentos de ensaio de máquinas. E foi criado, sim. Nós tivemos, na época, um grande laboratório de ensaio de máquinas. Perfeito. Já na passagem dos anos 80 para os anos 1990, o senhor se aposenta em 94, houve uma nova modificação das estruturas laboratoriais, das características do curso, do perfil do técnico eletrotécnico formado. O senhor percebe alguma mudança entre o que se realizava e como se realizava no começo dos anos 1970, com o que se realizava e como se realizava no começo dos anos 1990? Olha, no início da década de 90, realmente foi um início de mudança. Eu que fiquei até 94, praticamente não houve assim, então um impacto como aconteceu. Até 90, começo de 90, foi praticamente essa linha de conduta que começou no começo de 80. Então, inclusive, a fabricação de transformador, por exemplo, teve uma queda muito grande. O Brasil parou de crescer na área de eletrificação rural e no Brasil inteiro parou. As fábricas diminuíram pela metade no Brasil inteiro. Agora, como ensino na escola técnica, sim, na minha saída em 94, já tinha começado a mudança. A mudança, por exemplo, na área de construção de redes, de manutenção de máquinas e equipamentos, diminuiu bastante, porque aí entrou mais no período de informática, do sistema de computação. Então, exatamente, a automação industrial. Aí entrou a automação industrial mais informatizada. Então, aquele ensino que a gente tinha por volta aí de 60, 70, que era um ensino muito prático mesmo, que a gente trabalhava direto com as máquinas, não tinha tanta informática. Então, realmente, esse período terminou no começo de 90, na década de 90. Eu lhe pergunto, o comportamento, as atitudes dos alunos, o senhor viveu, digamos assim, 3 momentos, né? O senhor foi estudante no final dos anos 50, início dos anos 60, depois o senhor volta como professor no final dos anos 60, 1960, início dos anos 1970, e depois o senhor se aposenta em meados dos anos 1990. O senhor percebeu uma mudança no que tange ao comportamento dos alunos nesses 3 grandes períodos que o senhor viveu dentro da instituição? Existe sim. Esse comportamento foi nítido, foi assim muito claro para mim. Porque na década de 50, o aluno, o estudante que vinha para a escola técnica, porque a escola técnica, até que no começo aqui, quando eu entrei, era chamado de escola digamos assim, para pessoal de baixa renda mesmo, pessoal de nível de aquisição pequeno. Inclusive vinha aluno da FAMA. A FAMA é formação de aprendizes, né? Vinha gente do interior todo para a FAMA, de lá vinha para cá, para a escola técnica. A FAMA que o senhor está se referindo é a região de Goiânia? Não, FAMA é Fundação do Menor Aprendiz.
A Fama é uma escola de menor aprendiz que existe até hoje. Só que esses alunos que eu participei eram realmente alunos que a gente tinha, digamos assim, sede e vontade de aprender. E o aluno realmente era comprometido mesmo na aprendizagem. E exigia do professor, exigia da escola comportamento de ensino, comportamento, digamos assim, de fornecimento de material, laboratório. Então, era um aluno realmente exigente, porque era uma turma que queria aprender. Aí, na década de 50, não, já de 70, já mudou um pouco o pensamento. O estudante da escola, ele não tinha aquele mesmo pensamento de 50. Já houve uma mudança. Em 80, já quase 90, o estudante já não queria mais as oficinas, não tinha pensamento mais ir para a indústria. Então, eram alguns alunos que já estavam de olho num curso superior, num curso de universidade, um curso de engenharia, um curso de... alguns até medicina. Saíram alunos nossos aqui fazendo curso de Direito e Medicina. Então, o comportamento do aluno mudou. Então, já estava, você vê, praticamente em 90, poucos alunos foram trabalhar de eletrotécnico. Foi uma grande maioria já mudando de rumo, porque essa necessidade, esse campo profissional que existia na época, mudou o rumo. A indústria, a oficina de recondicionamento de máquinas já foi desaparecendo. Então, essa mudança foi muito nítida para mim, muito nítida. O senhor também, no que tange aos professores, como é que o senhor avalia, também considerando esses 3 grandes períodos, como que foi sendo operadas as transformações no corpo docente, sobretudo da área técnica, mas também da área de formação geral na instituição, ainda quando ela era ETG, depois Escola Técnica Federal de Goiás, e o senhor já se aposenta ao final do ciclo da Escola Com relação a isso aí, também houve mudança, porque nesse período aí, principalmente em 60, a escola admitia professor não graduado, mas professores que tinham uma ampla competência de prática profissional. Porque como a escola era uma formadora de profissionais que iria trabalhar diretamente no seu verdadeiro exercício da aprendizagem, então cabia-se o professor, aceitava-se um professor não graduado, porque ele se adaptava ao mercado. Hoje não se admite mais. Então hoje o professor ele precisa ter no mínimo um mestrado e muitas vezes até um doutorado para poder atingir a necessidade e a exigência da escola hoje. Não se admite mais um professor não graduado que não tenha mestrado ou às vezes até que não tenha até um doutorado. Então houve essa mudança e foi mais uma exigência de mercado mesmo. O mercado houve essa exigência, então houve essa mudança também. E no que tange às relações entre professores e alunos nesses 3 períodos, como é que o senhor viu a evolução da relação professor-aluno ao longo desse longo tempo histórico? A relação entre professores e aluno, ela é muito direta ao interesse do aluno. Porque quando o aluno tem um interesse no assunto, tem um interesse no curso, ele é um aluno que vai ficar focado naquilo que o professor vai ensinar e ele precisa aprender. Então, é uma relação fácil de ser, digamos assim, suportada. Mas quando o aluno chega e vê no professor, ele começou a ficar atrasado, no sentido do crescimento, da mudança do mercado. O aluno passou
a não respeitar em determinado momento. Não foi generalizado. Em algum determinado momento, alguns professores tiveram dificuldade para poder ministrar aula para essa mudança. Então, houve dificuldade, sim. Esse aspecto que o senhor havia salientado, de que muitas vezes também o foco do aluno poderia não ser apenas um curso, mas de repente uma perspectiva, por exemplo, de graduação, isso também pode ter também? Realmente, o que pode ter acontecido também, outra coisa que aconteceu e que pode estar acontecendo até hoje, que houve uma desvalorização com relação à remuneração dos profissionais formados naquela época. O técnico naquele período era melhor remunerado. Então o aluno saía da escola e tinha pelo menos como aluno, ele tinha uma visão que ele iria sair daqui e iria ganhar a sua própria vida, o seu próprio ganho, zerar a sua família. Aí houve uma desvalorização dos profissionais, do pessoal que formou naquela época, houve uma desvalorização. Como essa desvalorização, digamos, que eu considero de remunerativa, o ganho dele, então o que aconteceu? Ele passou a desinteressar para o campo profissional. Aí ele começou a focar mais em português, matemática, física, química, biologia, mas visando entrar num curso de graduação superior, curso de 3º grau. Então aí sim, o curso profissional de ensino médio foi ficando meio esquecido. E hoje o eletrotécnico, o agrimensor, o edificador, ele tem uma visão, digamos assim, não muito boa depois que formar, para ele sobreviver com a remuneração que está se oferecendo no mercado. É o que está acontecendo. Perfeito. Aí é onde o curso de nível médio, esse curso de eletrotécnico, começou a ter menos interesse, né? Menos interesse. Isso é verdade. Isso é verdade também. Professor, o senhor chegou a ter uma trajetória, agora há pouco o senhor sinalizou, uma trajetória na iniciativa privada também, né? Ela permaneceu durante todo o período? Ela teve interrupção e retorno? Como é que foi a sua relação? Não. A minha trajetória específica, ela teve uma trajetória muito salutar, muito importante, porque eu comecei, logo que eu terminei o ginásio, você vê, eu falei que eu terminei o ginásio em 61. Em 61 mesmo eu já estava dentro da empresa trabalhando. Quer dizer, o último mês do ano, né, já em dezembro. E foi uma trajetória profissional muito promissora, porque eu entrei como bobinador, de bobinador eu fui encarregado de seção, né, da parte de bobinagem, depois eu passei a encarregado da parte de montagem, mais um período eu passei a gerente geral da empresa, a parte de bobinagem, montagem, ensaio, a parte de caldeiraria, né, que é a parte de serralheria, eu fui também encarregado, praticamente fiquei como gerente geral da empresa. E fiquei até 1975. Depois eu passei para o departamento de vendas da mesma empresa, fiquei até 78. Mas foi uma carreira muito promissora. O senhor não retornou posteriormente à iniciativa privada após a sua aposentadoria? Retornei, mas não como empregado. Eu retornei, eu adquiri uma empresa, eu registrei, montei uma empresa distribuidora de materiais elétricos. Paralelamente, montamos também uma empresa de manutenção elétrica em máquinas, motor, gerador, transformador e ferramentas elétricas. E ficamos até 2002 na iniciativa privada como empresário, que também eu considero um período também promissor. Aí o senhor encerra? Aí eu encerrei a cadeira, porque eu já tinha aposentado em 94, e eu encerrei porque eu era aposentado, né? E já não estava tendo interesse mais, nem como empregado e nem como empresário.
O senhor chegou a ter alguma experiência, passar por algum cargo de gestão na antiga Escola Técnica Federal de Goiás? Como assim? Chegou a ser coordenador? Sim, sim. Diretor de alguma seção dentro da instituição? Não. Eu não cheguei a ser nem coordenador e nem diretor. Por uma simples razão. Eu trabalhei como professor na Escola Técnica Federal de Goiás, concomitantemente como gerente industrial nessa empresa privada, então não me sobrava tempo para mim exercer um trabalho competente, responsável, e eu não aceitei ser coordenador por não ter tempo para prestar um grande serviço nessa área. Como professor, eu tive uma grata satisfação do cidadão lá do DRH, virou para mim e falou: "Seu professor, foi contado por dias, né? O senhor não tem uma falta na escola técnica, não existe uma falta sequer como professor." E também na minha empresa privada onde eu trabalhei, lá eu também não tive uma falta. Então foi 2 trabalhos que eu exerci, com muita galhardia, com muita responsabilidade, que não me deu oportunidade, não me deu direito de exercer um cargo na escola técnica. Além disso, nem coordenador eu cheguei a ser. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao final, uma última pergunta. Este evento aqui é o 3º encontro dos ETGianos. Eu lhe pergunto, o que lhe traz neste 13º encontro? O que lhe motivou a vir nesse 13º encontro? Olha, o que me motivou a participar desse encontro realmente foi uma vontade de estar junto com aqueles colegas que estudamos juntos durante aí esses 4 anos que ficamos desde o ginásio, como também no curso de eletrotécnica, que me trouxe essa vontade de estar junto pelo seguinte: porque eu não me considero uma pessoa que sou hoje se eu não tivesse passado pela Escola Técnica de Goiânia, porque naquela escola eu tive muitos momentos até de dificuldade, mas que no fim eu acabei, digamos assim, me formando não só como profissional, mas como um cidadão. Porque a escola, ela o que nos proporcionou aprender, enrolar motor, ensinou esporte, teatro, canto orfeônico, né? O canto, os trabalhos manuais, e ensinou também, digamos assim, falar em público. Ensinava a mim e todos aqueles que se interessavam. Então, a nossa formação foi uma formação não só de um eletricista ou eletrotécnico, mas um cidadão brasileiro. É isso que lhe traz. Pois então, isso. Rememorar. Exatamente, é isso que me traz a gente conviver com essas pessoas que a gente não, ao longo desse tempo, cada um seguiu o seu rumo. Então, aqui, realmente, é o local onde a gente está se encontrando com aqueles que a gente não teve possibilidade mais de se encontrar. Aqui, sim, é um local onde a gente vai ter essa vida aqui, encontrar todos aqueles e relembrar momentos agradáveis, momentos difíceis, momentos, digamos assim, de extrema satisfação, de extrema, digamos assim, alegria de estar aprendendo, a alegria de conviver com aqueles grandes professores que nós tivemos nessa época.
Então, esse encontro aqui traz para nós essas lembranças muito agradáveis, muito alegres, e lembrando sempre que hoje que nós somos foi aquele período que nós vivemos aqui durante o ginásio.